que é o dom de variedade de línguas? Uma fala sobrenatural em língua desconhecida. Não é uma habilidade linguística ou algo que você aprende, né? Eu um dia assim, né, no dom de variedade, eu comuniquei algo em alemão, né, porque você aprendeu alemão. Não. Isso é uma inspiração do Espírito Santo. Isso é algo que vem da parte do Espírito Santo. Não é algo que é uma habilidade linguística adquirida, não. Né? O dom de variedade de línguas, ele necessita ser acompanhado de interpretação. Mas como assim, pastor? Tem que ter a interpretação do dom de variedade de língua? Vou explicar. Vamos lá, passo a passo. Vamos falar de 3 coisinhas aqui em relação a falar em línguas. Nós vamos falar sobre a linguagem de oração em línguas, o dom de variedade de línguas e as línguas como um sinal aos incrédulos. Vamos diferenciar essas coisas. Nós falamos, primeiramente, no primeiro estudo de todos, sobre a linguagem de oração em línguas. Eu quero diferenciar a linguagem de oração em línguas do dom de variedade de línguas. E você vai entender por quê. A linguagem de oração em línguas, eu queria dizer algo para você. Você que tem o Espírito Santo, fez uma aliança com Jesus, e você que tem o Espírito Santo dentro de você, eu queria te dizer uma coisa. As línguas já estão dentro de você. Pastor, eu posso falar em línguas? Querido, você pode falar em línguas. O dom de variedade de língua, algumas pessoas vão receber e nós vamos explicar o que é o dom de variedade de línguas. O falar em línguas, linguagem de oração sobrenatural em línguas, eu queria te dizer que isso está disponível para você. Se você tem a pessoa do Espírito Santo habitando dentro de você, as línguas já estão dentro de você. E isso é para trazer a edificação, o crescimento de todo crente, né? E por isso que a gente fez um estudo só para falar dessa ramificação e a importância dela e o quanto ela traz edificação e crescimento espiritual. Então, existe a linguagem de oração em línguas, ou seja, orar em línguas para a minha vida, para o meu crescimento pessoal, né? Gastar tempo orando em línguas, e isso está disponível a todos. Eu queria te desafiar a isso, a você pensar sobre isso, a você orar. Se você tem, às vezes, alguns paradigmas na sua cabeça, alguns bloqueios quanto a isso, coloque isso aos pés do Senhor, né? Porque você tem à sua disposição, através do Espírito, uma linguagem poderosa de edificação pessoal, ou seja, a linguagem de oração em línguas. Por que eu quero diferenciar o dom de variedade de línguas? É porque aqueles que recebem um dom de variedade de línguas, aí eles já vão fluir de uma forma diferente. Quando o Espírito Santo ativar o dom e levar você a falar variedade de outras línguas, isso vai acontecer com um propósito muito específico, para trazer uma mensagem da parte de Deus, que é singular a profecia, ou seja, vai precisar de interpretação, ou o Senhor vai te levar a falar em outras línguas, e essas línguas serão um sinal para os incrédulos. Vamos começar falando aqui da língua como um sinal aos incrédulos. Quando a gente olha em Atos 2, qual foi a manifestação que aconteceu em Atos 2? Qual foi o nível de manifestação que aconteceu em Atos 2? Nós temos lá uma descrição em relação às línguas. Nós temos lá que línguas como de fogo pousou na cabecinha dos homens, né, lá, e eles começaram a falar em outras línguas. E qual foi o produto desse falar em outras línguas? Nós temos lá que tínhamos pessoas de diversas nações presentes. E o que aconteceu? Enquanto as pessoas estavam lá falando em línguas lá, pessoas diversas de povos diferentes, eles estavam ouvindo as palavras de Deus na sua própria língua materna. Então, quando o dom de variedade de línguas ele vem sobre a nossa vida, ele pode, né, falando dessa parte, muitas vezes ele vai se manifestar dessa forma.
O Espírito Santo ele vai usar as línguas, né? E você vai estar falando ali pela parte do Senhor, cara, e pessoas vão estar ouvindo muitas das vezes na sua língua materna, né? Vai estar ouvindo a mensagem de Deus na língua que ela tem de nascimento, a língua que ela conhece, a língua que ela tem acesso. Cara, para pensar que doideira que isso é. Como que o Espírito Santo ele é tremendo e maravilhoso. Imagina isso. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar 2 exemplos de 2 pastores, testemunhos de 2 pastores quanto a essa manifestação, né, dessa variedade de línguas. E vamos falar aqui algumas coisas sobre esse dom, que é doideira, né? Coisas assim que você fica assim, cara, isso tem que ser algo do Espírito Santo mesmo, né? Então eu vou falar aqui 2 pastores que provaram de experiências em relação a essa questão da variedade de línguas com pessoas e que isso serviu para um testemunho muito grande. Um pastor, eu gosto de contar esse exemplo porque ele é muito prático, né, em relação à vida cotidiana na fé. E antes de entrar para o ministério integral, esse pastor, ele trabalhava com a questão de encanamento e tudo mais. Trabalhava com encanamento, consertando encanamento e tal. Então ele levava a maletinha dele para poder ir trabalhar. Como ele já estava aí, né, na caminhada com o Senhor, queria ganhar vidas, queria edificar pessoas e tal, a estratégia que ele adotou foi: vou sempre colocar a Bíblia dentro da minha maleta de trabalho, e sempre que eu chegar na casa de alguém para ir trabalhar, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a Bíblia e colocar num lugar visível, de dentro da maleta de trabalho, e vou fazer o meu trabalho. Se a pessoa olhar e fazer qualquer comentário a respeito da Bíblia ali, né, da palavra de Deus, eu vou usar isso como minha porta de entrada para pregar o Evangelho, para usar o meu trabalho de forma evangelística. Beleza, então ele usava essa estratégia. Um dia, ele chegou na casa de um judeu. E ele estava lá e daqui a pouco o cara lá, ele tirou a Bíblia, colocou lá e está trabalhando. Daqui a pouco o cara vem e pergunta para ele assim: o que esse livro representa para você? Aí ele falou: pronto, é minha vez, né? É minha deixa, né? Porque Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. E começou lá a falar. E o cara olhou para ele simplesmente assim e falou assim: eu não acredito em nada disso. Eu acredito no Deus do Antigo Testamento e tal. Aí começou a falar a visão dele, né, acerca de Deus e tudo mais. E ele começou a querer e tal. Aí ele falou que querer pontuar e tal. Aí falou que aquilo ali não ia para frente, não ia dar em nada. Ia ficar só discussão, diferença de opinião, né? E ele falou: pô, Senhor, isso aqui não vai dar em nada e tal. E aí disse que veio aquele insight assim: mas eu posso fazer uma oração? Eu posso orar pedindo para o Deus do Antigo Testamento abençoar a sua casa, seu lar, nosso Deus e tal? Ele falou: claro e tal. Aí fez aquela pose de reverência: não, pode orar, pode ficar à vontade, né? E ele falou: então vou orar. E na hora que ele começou a orar, né, Deus, né, abençoa essa casa, abençoa essa vida, abençoa essa pessoa. Na hora que ele começou a orar, veio um rompante do Espírito Santo para que ele começasse a falar em outras línguas. E vinha aquele desejo muito forte, ímpeto de falar em outras línguas. E ele disse que estava ali e no meio daquela oração, racionalmente, o que ele pensava? Pô, mas o cara já disse que não acredita em Jesus, já disse que é resistente a tudo isso. Eu vou falar em línguas aqui, eu vou arrumar um problema, né? Mas vinha aquele ímpeto do Espírito Santo, né, para poder falar em línguas. Aí disse que ele falou: quer saber? Eu sou submisso ao Espírito Santo. Falou: que der deu. Fechou o olhinho, filho. Começou a falar em línguas, falar em línguas, até sentir que aquele ímpeto passou e parou. A oração. 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio no recinto. E ele pensou assim: pronto, é agora que eu apanho, né? Agora que deu ruim do meu lado. Aquele cara tá quieto e de repente aquele cara vira para ele e fala assim: você não me disse que também era judeu? Ele falou: não sou. Ele falou assim: você não me disse que sabia o hebraico e eu não sei?
Não, 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 não. Você sabe o hebraico e você sabe o hebraico da região que eu fui criado, com sotaque. Você não me falou isso. Aí ele falou, mas eu não sei, cara. Não sei isso não, rapaz. Aí fica, ah, você sabe, não sabe, é impossível e tal, e não sei o que, você tá me enganando. Aí ele falou, para. Esse hebraico com sotaque da terra, essas coisas que eu te falei, foram coisas extremamente pessoais acerca da sua vida? Ele falou, foram. Ele falou, eu tinha como saber dessas coisas? Ele falou, não. Então essa é a parte da Bíblia que você não conhece, não acredita. Aí entrou pregando de novo, né? E o cara com o coração extremamente quebrantado para aquela ação e para aquela manifestação de Deus. Então olha só, a língua servindo da parte de Deus como um sinal para que pessoas creiam na existência do Senhor, na manifestação do Espírito Santo no nosso meio. Eu tenho um outro exemplo do pastor Francisco, até da equipe do pastor Luciano Subirá, que é muito legal. E no campo missionário acontece muita coisa. Eu gosto desse exemplo também porque mostra a soberania de Deus, né, nessas situações. E como o Espírito Santo ele é ilimitado e ele pode usar as situações. Então, falando do dom de variedade de línguas como um sinal, né, aí como que ele pode se manifestar quando o Espírito Santo ativa o dom, nos leva a falar em outras línguas com este fim, ou de interpretar, ou, né, de aí trazer uma mensagem da parte do Senhor. Né, eu gosto desse exemplo, ele fala que ele estava numa conferência pregando, se não me engano, era acho que em Angola, um país da África que fala a língua portuguesa também. E ele estava lá com a equipe de pastores. E ele montou lá a equipe, a administração, o congresso. E ele foi com a equipe de pastores lá ministrar. E disse que tinha um pastor que ele era tipo eu assim, sabe? Tinha a peculiaridade de colocar um microfone assim na boca, assim, né? E falar tudo embolado, engolir o microfone e ele já falava, né, um pouco embolado. E disse que ele organizou, né? Cada pastor ia ter ali a sua ministração, era uma conferência de liderança. E, cara, quando chegou lá e esse pastor foi dar a primeira palavra em português, disse que ninguém entendeu nada do que ele estava falando. Pregando em português, mas ninguém entendeu nada. O pessoal chegou e ficou olhando assim de lado e depois perguntava assim, que língua era essa que ele estava falando? Ele estava falando português, só que um português meio embolado pela questão da dicção, né? E o pessoal, né, que falava português, mas lá na África, mas não estava entendendo nada que ele estava falando. Aí o pastor pensou e falou, cara, eu acabei de perder todo o investimento que a gente fez para trazer, né, o Francisco aqui nessa conferência. Não vai dar para o Francisco ministrar mais. Aí ele falou com toda humildade, chegou, né, falou, Francisco, estou te cortando das próximas ministrações e tudo mais, né? Você não vai poder ministrar mais e tudo mais, eu estou assumindo as suas ministrações a partir de agora. Ele, não, tudo bem, tudo em ordem e tal. Bom. Aí disse que no outro dia, se preparando para sair, né? Aí disse que o pastor ele teve infelizmente uma dor de barriga muito grande na hora de sair de casa, né? Comeu as comidas típicas lá da África, né? E deu um problema sério lá, né? Aí ele foi, aí disse que o negócio tava feio, aí falou, Francisco, tô te escalando novamente. Você tá escalado uma vez, vai que eu vou ficar aqui que o negócio tá feio. E diz que foi lá a turma ministrar. Aí diz que tá lá orando e intercedendo, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, usa da tua graça, da tua misericórdia. E tá lá literalmente na sala do trono, né? E daqui a pouco, mais tarde, quando volta a turma, volta a pastosada, tudo empolgada, o povo tudo avivado. Você não vai imaginar o que aconteceu, um mover violentíssimo de Deus e tal. E Deus fez e aconteceu. Aí, para, explica direito o que aconteceu. Ó, o pastor Francisco foi ministrar. Os 15 primeiros minutos foi igual que você já sabe. Ninguém tá entendendo nada. De repente ele desceu lá da ministração, foi correndo na casa, foi correndo em direção a um pastor africano, botou a mão na cabeça e começou a falar em línguas. A gente estava ouvindo em línguas.
Eu sei que o que a gente viu foi o seguinte: o cara ajoelhou, começou a chorar em prantos. Daqui a pouco todo mundo ao redor ajoelhou, começou a chorar. E um grande avivamento rompeu naquela reunião. Mas o que aconteceu? Explica. Ele falou, o pastor, ele foi direto num pastor, que era um pastor lá muito conceituado, e aquele pastor estava em pecado de adultério. E quando ele botou a mão e começou a orar em línguas, todo mundo ouviu Deus exortando aquele pecado na língua nativa, na fala nativa de todo mundo, né? Todo mundo teve acesso àquela exortação do Espírito Santo na língua nativa, na língua que era impossível nenhum deles saberem. E o temor de Deus caiu sobre aquela reunião e gerou um mar de arrependimento naquela região entre os ministros do Senhor, e foi um grande romper, um grande avivamento. Então o Espírito Santo, ele é ilimitado, né? E ele pode usar, ele pode se manifestar. Então naquele momento, né, o dom de variedade de línguas foi acionado para trazer, né, para falar, né, realmente aí numa língua natural, né, que é desconhecida para nós, mas que é conhecida para Deus, que conhece todas as línguas. Eu conheço pessoas que às vezes são batizadas e recebem um dom de variedade de línguas que nunca conheceram e começam a falar de verdade. Espanhol, francês, alemão. É um negócio impressionante, cara. É esse mistério de Deus, né? Se Marquinhos tiver aí, a irmã de Marquinhos, a gente orava pela conversão da irmã de Marquinhos. Quando ela se converteu, foi cheia do Espírito Santo. A mulher ia para os retiros, começava a falar francês, começava a falar alemão, começava a falar um monte de língua que você imaginar aí. E o povo ficava tudo doido, né? Vendo, louvando a Deus em alemão, em francês, em inglês, e a menina nunca estudou nada, né? Então é um mover da parte de Deus, né? Conheço pessoas que, quando pisam em outro território, foram cheias desse dom. E a forma que esse dom se manifesta é quando chegam num território, mesmo não sabendo naturalmente falar a língua, aquela pessoa consegue pregar, né, na língua materna, né, debaixo da capacitação sobrenatural de Deus. Ela consegue falar, independente da nação que seja, da língua que seja, ela consegue pregar e ministrar a palavra sem tradução, só no momento da pregação, né? Vale pregar, né? O Senhor vem e ela consegue ministrar, né? Esse aí, quando eu vi essas histórias aí, vinha um bocado de testemunho, eu falava assim, esse aí eu quero, esse aí é bom. Não precisava fazer cursinho de inglês aí, ó, vou pregar isso, vai estudar. Você tá querendo, né? Ou vai orar ou vai estudar, né? Dos dois, né? Mas vamos lá. E a questão do dom de variedade de línguas, né, quando o Senhor vem e ele traz para trazer uma mensagem profética e é seguida de interpretação, né, nós precisamos entender, né, que línguas mais interpretação é equivalente à profecia, o Senhor trazendo uma mensagem, né, de edificação, de exortação, de consolo a alguém ou à igreja, né? Eu já participei de muitas situações assim com línguas de interpretação, né? Então, quando o Senhor quiser trazer uma mensagem, ele vai ativar as línguas e vai ativar o coração de alguém para poder interpretar as línguas, né? Então, isso vai ser equivalente, né? Por exemplo, a questão da profecia, né? Então, meus amados, a questão do dom de variedade de línguas, ele é diferente da linguagem sobrenatural de oração. Como volto a repetir, todo mundo tem o Espírito Santo, pode orar em línguas para sua edificação pessoal. Mas o dom de variedade de línguas, ele vai trazer manifestações específicas, ou línguas para interpretação, ou uma língua como sinal incrédulo, trazer um sinal assim, né, para poder o Senhor, o Espírito Santo mover dessa forma, né, de falar em línguas mesmo que você naturalmente não conhece, como um sinal da manifestação de Deus no nosso meio, né, a outros povos. Nós tivemos um exemplo, né, há uns 3 meses atrás, de um culto, né, com a manifestação de interpretação de línguas. Então os irmãos que estavam, né, estiveram, tenho certeza que foram edificados. Então
a variedade de línguas, né, vai ser necessário aí alguém que flui na interpretação. Eu tenho, um ministro que é muito engraçado, ele é um ministro pentecostal. Eu já vi umas 3 ministrações dele que passou pra mim assim no YouTube, e ele sempre faz a mesma coisa. Ele sente um romper de fluir na variedade de línguas, e ele fica procurando quem vai interpretar. É muito legal, cara. Eu vou procurar, depois eu posso até passar. Ele tá pregando. Aí de repente, no meio da mensagem, ele sente o romper de falar, ele começa a falar e começa a procurar, né? Quem é a pessoa que Deus vai ativar para interpretar, né? Aquele momento que o Espírito Santo vai passando, quem tem dom de interpretação já começa ali a sentir aquele romper do Senhor, e sempre se levanta alguém, né, lá e começa a trazer a mensagem que Deus quer trazer, né? É um negócio muito interessante da parte de Deus. É muito importante, às vezes vai ser a forma de Deus comunicar, de Deus testificar algo, né? De Deus testificar a palavra, de Deus confirmar a sua presença. Então, Deus, ele é tremendo. Então vamos lá para falar da interpretação, né, de língua. Então vamos lá, interpretação de línguas. Esse dom, ele vem para complementar o dom de variedade de línguas, então ele depende das línguas para poder operar, depende, né, do fluir das línguas para que haja a interpretação. Não é uma tradução das línguas, é uma interpretação sobrenatural. Não tem a ver com o fonema que se fala, não tem um alfabeto, um vocabulário das línguas, e cada fonema da língua representa uma coisa. Não existe isso. Existe uma comunicação do Espírito Santo diante daquela fala, né? Uma comunicação ali de entendimento sobrenatural do Espírito Santo. É equivalente à profecia, né? Quando línguas e interpretação fluírem e vão trazer uma mensagem profética, né? Tudo deve ser feito, claro, com ordem e decência. Agora, existem algumas peculiaridades em relação ao dom de interpretação que é legal a gente falar, né? Existem muitas formas. Por exemplo, a pessoa que interpreta, ela ou pode sentir uma intuição da parte de Deus quando alguém começar a falar em línguas, e ela vai ter no espírito o discernimento daquelas palavras, o significado daquelas falas. Ela pode ser algo visual. Às vezes, cada língua que for falada vai produzir uma visão, e essa visão interior, ela traz uma mensagem do Espírito Santo, do significado dela, né? Existem muitas formas, né? Da mesma forma que a palavra de conhecimento, né? A gente estava falando, ela pode ser visual, ela pode ser uma manifestação de convicção interior, né? O dom de interpretação, ele também flui dessa forma. Ou às vezes a pessoa que tem um dom de interpretação, quando alguém começar a fluir em variedade de línguas, ou ela vai ter uma convicção interior, ela vai ter a certeza, né, do significado daquela mensagem, ela vai proferir, ou isso pode ser de forma visual, né, uma visão interior, e aquela visão trazer um significado em relação àquilo. Eu acho que não tem como eu não dar outro exemplo, porque eu acho que o exemplo mais próximo que eu posso dar do dom de interpretação, apesar de em alguns momentos muito específicos, ao orar em línguas, o Senhor ter trago a interpretação do que estava sendo orado, o entendimento claro do que estava sendo orado, né? Em alguns momentos isso já aconteceu, mas foram poucos momentos, e isso para mim, na minha vida, foram em momentos muito específicos, que Deus precisava comunicar coisas muito específicas naquele momento, para trazer entendimento. Mas o mais perto que eu tenho em relação ao dom de interpretação é Sara, né, aqui em casa, e a gente já passou muita experiência em relação a essa questão da interpretação, né? Ela pode até falar aqui, mas né, tá aí só cuidando da cria, né? Carinha dela, né? Então, tipo, a gente já passou por diversas experiências, né? Ela compartilha que ela orava pelo dom de interpretação de línguas,
E essa manifestação foi no monte que aconteceu, o dia que o Senhor liberou. Um momento de oração no monte, né? Ela soube da parte do Espírito Santo que Deus tinha liberado aquele dom de interpretação. E para confirmar que Deus tinha liberado, né? Deus usou uma pessoa para começar a falar em línguas para cada pessoa que estava na roda, né? E a Deus a usou para trazer a interpretação, para trazer uma mensagem ali profética para cada pessoa que estava ali. E desde então, né, ela flui no dom de interpretação. Em momentos específicos, o Espírito Santo vem e traz a interpretação das línguas do ambiente, o que está sendo falado, o que Deus quer comunicar, né, ali em alguns momentos. Eu vejo que ela sempre está muito atenta, ela sempre pergunta ao Espírito Santo. Quando alguém começa a orar em línguas, Espírito Santo, quer falar alguma coisa? O que tu queres falar? Então ela fica muito atenta a esse fluir, para, se for a vontade do Senhor, trazer uma mensagem. Mas juntos, no lugar da oração, a gente já passou muita coisa, né? Eu me lembro uma vez que a gente estava voltando viagem de carro, irmão, tem história para contar, hein? Viagem de carro sempre vira reunião de oração e sempre tem um monte de manifestação de Deus. Então eu lembro de algumas viagens, eu fui lembrar de uma, eu lembrei de umas 3, pelo menos. Algumas viagens que a gente estava em oração, e dentro do contexto de oração, Deus veio com palavra profética, ou Deus veio com línguas, e veio também com interpretação. Eu me lembro de uma vez que estava voltando e tu falando em línguas, eu falando em línguas, e Deus deu entendimento, né? De todos os nomes de Deus, né, estavam sendo proclamados ali, né? Era um momento de adoração, e dentro daquela adoração em línguas, todos os nomes de quem é Deus estavam sendo ditos, né, ali naquele momento. Era essa tradução dentro das línguas. Cara, já teve um momento que a gente estava passando por estados, né, e orando em línguas, e a interpretação veio como profecia aos territórios que a gente passou, né? E já tivemos muitas experiências assim, mas sempre trazendo uma mensagem da parte de Deus para edificação, né? Eu me lembro também de uma vez que ela compartilhou que foi algo pontual, que foi a questão de uma vez, né, ela está orando por uma situação e alguém no culto, no meio do culto, começou a falar em línguas, e a interpretação veio para trazer uma resposta pessoal daquilo que ela estava orando. Então ela estava orando por uma situação, alguém começou a falar em línguas na dele lá no meio da adoração, no meio do momento do culto, e ela estava tendo um entendimento, o Espírito Santo estava trazendo a interpretação, respondendo à oração que ela havia feito, né, anteriormente. Então ninguém estava tendo acesso àquilo, porque ela entendeu que era uma mensagem para ela, né? Então ninguém estava tendo acesso. Alguém estava falando em línguas, mas a interpretação Deus estava dando para trazer uma mensagem, uma resposta de oração pessoal, né? Então assim, já teve diversos momentos, né? Então se você anseia o dom de interpretação, ore pedindo ele ao Senhor. Mas se você já tem, eu queria te dar um conselho: não retenha, né? Não retenha. Isso é para qualquer dom, mas não retenha o fluir do Senhor. Às vezes a gente precisa entender essa questão da interação com o Espírito Santo, irmãos. Quando o Espírito Santo ele começa a operar num ambiente, existem coisas que o Senhor ele quer dar forma. Pela palavra, o Senhor trouxe à existência, né, tudo que foi criado. Então, pela palavra, aquilo que a gente vocaciona, aquilo que a gente libera no ambiente, isso vai trazer a existência, cara, um mover do Senhor. Isso vai trazer a realidade espiritual de muitas coisas. E qual é a palavra que deve ser falada? Eu profetizo no nome. Cara, a gente tem que falar em alinhamento com aquilo que o Espírito Santo está comunicando. A gente tem que falar segundo aquilo que o Espírito está gerando para aquele ambiente, para aquela reunião. Então existe algo que Deus está construindo no ambiente, né? Então a gente precisa vocacionar, falar, expressar
aquilo que Deus ele está gerando numa reunião. Então, quando eu falo aquilo que Deus está falando numa reunião, cara, isso vai gerar algo. Isso vai transbordar, isso vai ativar, isso vai movimentar algumas coisas. Então, sempre que Deus vier e nos impulsionar pelo Espírito a se mover em um dos dons, a gente pode reter a ação do Espírito Santo, sabe? Porque é uma interação. Então, às vezes, Deus ele quer fazer algo, ele quer abençoar uma vida, e às vezes nós podemos reter isso. Às vezes Deus quer trazer uma mensagem coletiva e nós podemos reter isso. Então, se você flui no dom de interpretação, se às vezes você está num processo de treinamento e aprendizado, peça sempre assim, convicção do Senhor, peça sempre clareza do Senhor, mas no momento que você vê que Deus ele quer trazer algo, uma mensagem, não retenha isso, né? Se posicione, se coloque ali como um canal da parte de Deus, né? Porque senão é muito ruim lidar com isso, de você ficar pensando assim, cara, Deus ele queria fluir através de mim, Deus ele queria usar a minha vida para abençoar a vida de alguém e eu retive o rio do Senhor. Isso traz muitas coisas no nosso coração, né? Bem ruim. Então a gente tem que amadurecer, né? Estar disponível para ser aí treinado e usado pelo Senhor e cada vez mais maduro, né? É por isso que é legal ter essa questão de acompanhamento, a gente ter um ambiente onde a gente pode crescer nisso, né? Sem problema. Então, galera, a gente falou um pouquinho, né, de profecia, um pouquinho de variedade de línguas e um pouquinho de interpretação. Volto a falar, a gente falou de interpretação de linguagem de oração em línguas, né? Tirou uma só para falar de línguas, de oração em línguas. Então, por isso que a gente só falou dos aspectos da variedade de línguas, né? Línguas para interpretação, línguas como um sinal para os incrédulos. E nós vamos tirar um tempo agora de oração, né? E nós vamos clamar ao Senhor, né? Colocar diante do Senhor as nossas vidas, colocar diante do Senhor a questão de nós estarmos buscando os dons do Senhor, né? Para que a gente tenha ferramentas para a edificação de pessoas, de vida, da igreja do Senhor, para fazermos a obra do reino de Deus. Eu não sei se você Vamos lá. Ah, tá. Legal. Vamos dar uma olhadinha aqui. São várias experiências. Uma delas foi o próprio Deus falando em mistério comigo e me dando a interpretação. Maravilhoso, é verdade. Né? O Senhor vai nos levar a falar e o próprio Espírito vai trazer a interpretação. Pastor, podemos deixar de manifestar o falar em línguas? E quando identificamos que não é de Deus? Vamos lá. Perguntem, irmãos. As perguntas são ótimas, né? As perguntas, elas... Pergunte mesmo. Pode botar um monte de pergunta aí. Aquelas mais complicadas aí, que é bom. Às vezes é a dúvida do outro irmão. Vamos lá. Podemos deixar de manifestar o falar em línguas? Foi a primeira pergunta. E quando identificamos que não é de Deus? Olha só, né? As pessoas às vezes têm um incômodo muito grande em relação à questão do falar em línguas, né? Dentro do ambiente de culto, dentro do ambiente que tem, por exemplo, pessoas que às vezes estão conhecendo o Senhor, às vezes ainda não comungam da fé. Então, existe sim uma necessidade de ordem e decência do culto. Paulo fala sobre isso, né? Ele explica isso para a igreja de Corinto, né? Mas assim, cara, eu sou particularmente uma pessoa que eu incentivo muito falar em línguas. Eu sei a ferramenta de edificação que isso é na minha vida pessoal, na minha caminhada com Deus. Hoje eu não deixo passar um dia sem gastar algumas horas de oração em línguas todos os dias. Parar e estar ali orando em línguas, ou não parar, mas estar no cotidiano. Tô dirigindo, tô fazendo um serviço de casa, tô fazendo uma coisa na rua. Amo essa máscara aí que deram agora, que coloca a máscara ali e ficou ali baixinho orando em línguas, tranquilão, fazendo as coisas na rua, né? Então, eu incentivo muito a questão do falar em línguas, porque isso vai edificar a sua vida, isso vai trazer crescimento espiritual,
né? Agora nós podemos deixar de manifestar o falar em línguas no sentido de que do dom parar de fluir. Eu acho que a palavra fala sobre a gente não apagar o Espírito, né, Santo. Então sim, qualquer um dos dons, os dons eles podem, a gente pode por não praticar, por não usar, eles podem ficar apagados nas nossas vidas, né? Ele pode ficar ali apagadinho. A gente vê muito isso, né? Eu acho que eu falei isso na semana passada. O conselho do apóstolo Paulo para Timóteo, na carta de 1 Timóteo, nós vemos que Timóteo era um cara que tinha um caráter irrepreensível. Havia um testemunho em relação ao caráter de Timóteo. Mas quanto ao fluir dos dons, eu vejo nas cartas de Paulo que Paulo, como um pai espiritual de Timóteo, está o tempo todo exortando Timóteo a avivar o dom que estava presente na sua vida, a colocar o dom em funcionamento, né? Aviva o dom que é em ti, que foi compartilhado pela imposição das minhas mãos, o presbitério, né? O apóstolo Paulo está o tempo todo incentivando Timóteo a não ser negligente com o dom que há nele. Então, você pode enferrujar aí, deixar guardadinho, abafadinho, né? E você pode ficar aí esquecido e abafado na sua vida. Mas você só vai provar do fruto de algo se for usado, né? Então imagina assim, o Senhor compartilha um dom com você, você está orando. Vamos pegar um exemplo aqui, né, de um dom que existe uma necessidade até muito grande nesse tempo que a gente tem vivido, que eu te aconselho a buscar isso do Senhor, né, e amadurecer na prática disso. Por exemplo, um dom de cura, né? Imagina, aí Deus tem lá, está com um monte de pessoas enfermas que o Senhor está querendo usar, compartilhou o dom com você e Deus está querendo usar você para curar. Aí Deus envia um monte de pessoas enfermas para você orar por elas e você retém, você não ora, você aborta aquilo, você fica negligenciando, fica procrastinando aquilo. Poxa, imagina, né? Aquilo ali vai ficar cada vez mais retido, cada vez mais guardado, cada vez mais apagado. Então nós podemos sim deixar de manifestar o dom, de interagir com o Espírito Santo, e isso ficar cada vez mais apagado. E aí é o momento que Deus vai trazer para a gente, né, a importância de não esconder, não guardar, sejam talentos, sejam dons, né, e da gente avivar isso, colocar em funcionamento, corresponder com o Espírito Santo. Então a gente pode deixar de manifestar um falar em línguas, isso pode ficar apagado, né, nas nossas vidas sim, mas nós temos que colocar em prática. Quando identificamos que não é de Deus? Cara, isso é uma pergunta interessante, né? Mas eu quero entender uma coisa. Quando você pensa assim, não é de Deus, você está falando em línguas que são línguas de engano, línguas de demônios, ou você está falando daquela crise interior que você fica assim, quando você começa a orar em línguas, você fica assim, mas será que isso é de Deus ou será que é da minha carne? Né? Qual o tipo de identificação que você está perguntando? Por quê que eu vou falar isso? O diabo, ele adora imitar tudo que vem de Deus, sabe? Ele imita, ele copia mesmo, né? Eu acho que a única coisa que o diabo é pai, ele é pai que ele criou é a mentira. Ele é o pai da mentira, né? O restante, ele copia, ele imita, ele distorce de um conceito de verdade. Tudo existe distorção por parte do inferno. E é por isso que as pessoas, muitas das vezes, elas se bloqueiam para algumas coisas, porque provaram de algo distorcido, né, e se bloquearam para aquilo que é verdadeiro, né, e a gente precisa estar ligado com isso. Então, assim como existem as línguas, né, que é uma linguagem de oração do Espírito, cara, Satanás imita as línguas. Eu já vi muito demônio orando em línguas, mas a partir de um outro dom, a partir de algo chamado discernimento de espírito, aquilo claramente testifica no nosso espírito se aquilo é do Senhor ou não é. Então o Espírito Santo, ele traz discernimento daquilo que provém de Deus. Existem línguas demoníacas? Sim, já vi demônio falando em línguas. E isso não é uma imitação das coisas de Deus, né? Mas o Espírito testifica no nosso espírito, né? Aquilo ali provém do Senhor, não provém do Senhor. Mas eu acho que existe uma crise quanto a essa questão do falar em línguas, da linguagem de oração sobrenatural. Às vezes a pessoa está lá no quarto orando, aí vem aquela vontade de falar em língua, aí a pessoa fica assim, cara, isso é de Deus,
tô orando na carne, gente. Não, gente. Se o Espírito Santo habita dentro de você, isso é uma linguagem feita de Deus para edificar a sua vida, né? Então a gente tem que praticar, a gente tem que orar, né? Eu como seu pastor, né? Se você que está aqui é da igreja, se você é de outra igreja, né? Cada um assim, tem uma orientação, eu oriento muito, né? A gente ontem estava lá no monte com jovens em um momento de adoração, de busca, a face do Senhor. Incentivo o tempo todo a galera adora, a galera ora em línguas, a galera interceda. Quanto mais você puder, ore em línguas, porque isso vai produzir um fruto de crescimento, de edificação. Então, por mim, né, nos louvores, na igreja, nos momentos de oração, use e abuse disso, né? Fale em línguas, ore em línguas para o seu crescimento, para a sua edificação, né? E nos momentos que Deus quiser trazer uma mensagem para nós, Deus vai usar isso, né? Vai trazer interpretação, vai comunicar uma mensagem à igreja, mas fala do seu crescimento. Nós precisamos gerar entendimento, pessoal. Se você não souber, por exemplo, que isso está disponível, que os dons do Espírito estão disponíveis para a sua vida, você nem vai buscar. Se você não buscar, você não vai ter. Se você não ter, você vai estar deixando de ser um canal nas mãos do Senhor. Então, o entendimento, ele precisa estar sobre as nossas vidas, cara, né? Isso vai nos levar a amadurecer e a tomar novas posturas. Existe algum dom que queima no seu coração? Quando a gente fala aí de discernimento de espírito, quando a gente fala de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de curar, milagre, dom da fé, interpretação, variedade e profecia. Existe algo que queima no seu espírito? Existe algo que queima no seu coração? Existe algo que você nutre o desejo, né, de ser usado, de receber da parte de Deus, ser usado por Deus nisso? Às vezes pode ser um indício de algo que o Espírito Santo está te despertando para buscar esse dom. Eu acho que cada dom é uma responsabilidade, né, e nós precisamos estar aí, né, preparados para usar essas coisas, essas ferramentas de Deus, para fluir, para glorificar o nome do Senhor. Então, nesse período de busca, é um período que Deus ele fala muita coisa conosco, né? Então, às vezes algo que Deus está às vezes queimando o seu coração, às vezes é algo que o Senhor ele quer fazer, ele quer te levar naquele processo, ele quer liberar sobre a sua vida. Então, na sua oração nesse momento, eu queria que você apresentasse diante do Senhor algo que queima no seu coração. Às vezes um dom que você se sente vocacionado, ou aquele dom que você já carrega e que você quer ver amadurecer, quer ver ser potencializado ainda mais para ser usado para a glória de Deus, né? Então, nós vamos estar orando nesse momento e eu queria que você não deixasse, né, de colocar aí diante do Senhor essas questões, amém? Então vamos orar. Pai, nós agradecemos pela palavra do Senhor. Senhor, e a palavra do Senhor diz que o teu Espírito é aquele que compartilha os dons do Senhor segundo o teu propósito. Espírito Santo, eu peço que tu estejas sondando cada pessoa agora, que está online aqui conosco, que está presente aqui conosco, que estará vendo esse estudo posteriormente. O Senhor conhece cada filho, cada filha. O Senhor está construindo, Senhor, a tua habitação em nós. O Senhor, sabe, Senhor, é aquele que quer edificar a sua igreja. E o Senhor é aquele que também quer usar as nossas vidas para a edificação do corpo do Senhor nessa terra. Sabe, Senhor, então eu oro nessa hora por cada irmão, por cada irmã. Senhor, por aquilo que queima no coração, Senhor Deus, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Espírito Santo, começa a visitar cada um nessa hora, Senhor. O Senhor é aquele que conhece o interior, o profundo. O Senhor é aquele que conhece aquilo que queima, Senhor Deus, no interior de cada irmão, de cada irmã. Segundo a tua vontade, Senhor. Nós oramos por liberação, por ativação, Senhor Deus, de dons sobre a vida, Senhor Deus, da tua igreja, Senhor. Libera, Senhor, em nome de Jesus, dons de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Libera, Senhor Deus, dons, ó Pai, de discernimento de espírito.
Libera, Senhor, sobre a vida do teu povo, Senhor Deus, dons de variedade de línguas, interpretação, profecia. Libera o dom da fé, libera, Senhor Deus, os dons de curar, libera, Senhor Deus, milagres, ó Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós colocamos o teu povo diante de Ti. Que o Senhor venha levantar um povo forte, um povo experimentado, um povo, Senhor Deus, cheio, Senhor Deus, de ferramentas celestiais, para, Senhor Deus, manifestar, Deus, a Tua glória. Deus, para abençoar vidas, porque o dom, Deus, não fala, Senhor Deus, não necessariamente de nós, Senhor, de algo, sabe, Senhor, que diz respeito a nós. Senhor Deus, mais o dom, Senhor Deus, fala, Senhor Deus, de sermos canais do Senhor para a vida de outros, ó Pai. E nós estamos aqui nessa geração disponíveis. Então venha, Senhor, sobre nós, liberando e ativando os teus dons. Eu oro por aqueles dons que nós já carregamos no Senhor, que nós já temos em Ti. Eu oro por amadurecimento. Eu oro, Senhor Deus, por plenitude. Eu oro, Senhor Deus, para que cada filho seu, Deus, venha, Senhor, estar, Senhor, amadurecendo, Senhor Deus, os dons que recebeu, colocando em funcionamento e os usando, Senhor Deus, para abençoar, Deus, vidas, ó Pai. Eu oro por despertamento. Eu oro, Senhor, por avivar, Deus, de dons que estão guardados, que estão esquecidos, Senhor, não apenas dons, mas talentos, Senhor Deus, que estão guardados, ó Pai, que o Senhor Deus venha essa manhã, através do seu Espírito, reavivar o dom presente na vida dos teus filhos, ó Pai, que o Senhor Deus venha realinhar os teus filhos, Senhor, gera fome, sede, anseio, meu Deus, de fluir, Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, colocando tudo e todos nas Tuas mãos e agradecendo, Senhor Deus, por tudo que Tu és, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.